Olá! Bom, o que será que uma antiga revolta judaica tem a ver com uma ordem mística de cavalaria? À primeira vista, parece que nada, né? Mas a verdade é que existe uma conexão, e uma conexão profunda, surpreendente mesmo. É como um espelho sagrado, onde uma história se reflete na outra. Vamos mergulhar nessa ligação e entender o que ela revela. Para começar, vamos pensar em duas missões bem diferentes. De um lado, a gente tem a ideia de construir algo novo, do zero, que é muito simbólica para a maçonaria operária. Do outro lado, e aqui é o foco do rito escocês retificado, ou ERR, a missão é outra: é restaurar, defender aquilo que foi perdido, que foi profanado. Certo. Mas qual é a diferença real entre esses dois caminhos? Porque, vamos pensar, muitas tradições colocam a construção lá no topo, como o ato mais importante. Só que, na história que a gente vai desvendar hoje, o jogo vira. É a restauração que carrega o peso de uma jornada mais profunda, mais sagrada. E nossa análise começa justamente num lugar de desolação. É um ponto de crise que une essas duas narrativas, a imagem de um templo completamente em ruínas. Olha só o que o livro dos Macabeus descreve. É um cenário de devastação total. O centro espiritual de um povo não está só danificado, não. Ele foi profanado. É uma imagem muito, muito forte de perda de identidade, de desconexão com o sagrado. E é exatamente aqui que a conexão começa a se encaixar. Essa imagem do templo profanado é um espelho perfeito da doutrina central do rito escocês retificado. Para eles, a humanidade, no estado em que se encontra, é vista como esse templo em ruínas, sabe? Corrompida por vícios, pelo materialismo. E que precisa desesperadamente de uma retificação, ou seja, uma restauração espiritual. E é no meio dessa crise toda que surge uma figura heróica. Alguém que olha para essa desolação e simplesmente se recusa a aceitar. É o chamado para a ação. Na história dos Macabeus, essa figura é Matatias. É o zelo sagrado dele que o move para a luta. E esse arquétipo, essa ideia, é um modelo exato para o cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, o CBCS, que é o grau mais alto do rito escocês retificado. Ele não é um mero observador, de jeito nenhum. Ele é um defensor ativo dos seus princípios contra a maré do materialismo. Tá, mas como é que essa restauração acontece na prática? Bom, o caminho é bem metódico, dividido em 3 passos que ilustram perfeitamente essa jornada de retificação. O trabalho é bem claro, bem metódico. Primeiro, purificar, tirar fora o que está corrompido. Segundo, combater, lutar ativamente contra as forças que causam sofrimento. E terceiro, proteger, guardar o que foi restaurado com muita disciplina e discrição. E aqui os paralelos ficam ainda mais diretos. A remoção das pedras profanadas do altar por Judas Macabeu simboliza o trabalho interno de purificação. A batalha física dos Macabeus vira uma batalha espiritual contra a ignorância, contra a miséria. E as muralhas que protegiam o templo se tornam a disciplina do silêncio para proteger os mistérios. Só que a história não para por aí. Ela adiciona uma camada de profundidade que é, olha, crucial. Ela reconhece que, não importa o tamanho do zelo, o esforço humano, sozinho, não dá conta de completar a obra. A narrativa conta um detalhe muito específico. As pedras do altar que foi profanado, aquelas que não podiam mais ser usadas, elas não foram destruídas. Elas foram separadas, guardadas num lugar especial E ficaram lá, esperando por alguém com uma autoridade superior, um profeta que pudesse dar a palavra final sobre o destino delas. Isso mostra uma humildade, sabe? E uma esperança em algo que está além do alcance humano. E é aqui que a gente chega no paralelo teológico mais fundo de todos com o rito escocês retificado. O trabalho de retificar, de consertar, ele prepara o terreno. Mas a reintegração final, aquela volta ao estado original, depende da chegada de alguém que eles chamam de o reparador, que é, na verdade, uma referência ao verbo divino, ao Logos. A lição é muito clara, né? O esforço humano arruma a casa, mas é a graça divina que, no fim, acende a luz. Agora, vamos juntar todas essas peças para enxergar o quadro completo e entender por que essa conexão não é só uma curiosidade. É algo fundamental para a identidade do rito. Resumindo, a estrutura é a mesma. A condição humana é um templo profanado ou um homem decaído. A ação inicial é de purificação ou retificação.
A virtude principal é o zelo. A fonte da força vem do auxílio do céu ou do reparador. E o objetivo final é a dedicação, que por sua vez leva à reintegração. O espelhamento é, sistemático e completo. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A história dos Macabeus dá ao rito a sua narrativa épica. Sem essa história, seus ensinamentos poderiam ser vistos como, só um sistema de autoajuda moral. Mas com essa base, a coisa toda se torna algo muito maior. Com a inspiração dos Macabeus, o trabalho é elevado ao outro patamar. Ele se torna algo imenso, uma missão sagrada. Não é só para se melhorar individualmente, mas para participar da restauração do templo humano como um todo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Num mundo que é obcecado por construir o novo o tempo todo, e se o ato mais grandioso não for construir, mas sim restaurar aquilo que foi perdido?